Ok, então, uma boa tarde. Nós vamos começar a falar sobre a leishmaniose, o tratamento da leishmaniose tegumentar. A gente tem uma revisão breve antes. Eu me apresento para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Web, eu sou professora daqui da UFMT, do campus de Cuiabá, e estou no Hospital Júlio Miller há bastante tempo e também respondendo pelo programa de leishmanioses, pela referência das leishmanioses aqui no estado também há bastante tempo, e eu participo como consultora do Ministério da Saúde, tanto na produção, na execução de manual, dos manuais, e quando a gente faz as revisões. Então, nós vamos discutir algo que já está publicado online desde 2017. Depois disso, nós tivemos até já nota técnica, acrescentando coisas, e então, hoje nós vamos falar sobre isso. E depois eu espero ter a oportunidade de discutir algumas questões que vocês possam ter e queiram colocar. Bom, o conteúdo, então, nós vamos nos ater ao Manual de Vigilância da Leishmaniose tegumentar, e vamos começar abordando, rapidamente a classificação clínica da leishmaniose, para a gente falar a mesma língua, com uma breve revisão do diagnóstico, tanto da cutânea quanto da mucosa, e principalmente da atualização na conduta terapêutica. A classificação clínica da leishmaniose tegumentar, eu trouxe um anexo H do manual, que traz uma classificação que é adotada, já que foi publicada pelo professor Marzocchi, e ela foi adotada pelo Ministério desde então, desde a década de 90 que a gente conta com ela. Ela divide, para que nós usemos a nomenclatura adequada. Então, a leishmaniose tegumentar, ela é dividida numa divisão maior, em leishmaniose cutânea e leishmaniose mucosa, e dentro desta forma cutânea, nós temos algumas formas, e na leishmaniose mucosa também. Eu coloquei aqui, acrescentei essa infecção inaparente para a gente lembrar que quando a gente fala em doença, nós estamos falando na presença de uma lesão, de alguma manifestação clínica. Então, se eu tiver só uma evidência de infecção, que na leishmaniose tegumentar é pouco frequente, mas eventualmente vocês podem receber alguém que fez uma sorologia em algum lugar e chegou com um resultado positivo para leishmaniose, mas sem apresentar qualquer manifestação, isso tem que estar claro. No manual tem a infecção inaparente, explicando o que seria, e isso não configura a doença e não configura indicação de tratamento. Então, isso tem que estar claro, porque essa é uma circunstância que às vezes que pode aparecer. Bom, dentro da leishmaniose cutânea, a gente tem as formas: a cutânea localizada, que pode ser de lesão única ou algumas tantas, uma forma cutânea disseminada. Lembrando aqui que na disseminada, a gente até usa LD, que idealmente ela não é leishmaniose cutânea disseminada, porque em 30% dos casos você pode ter envolvimento de mucosa. Então, seria uma forma tegumentar disseminada. A forma recidiva cutis, que nada mais é do que uma lesão cutânea, que foi uma recidiva a partir de um tratamento inicial. E a forma cutânea difusa, que é uma forma rara de doença e que poucas vezes e poucos vão ter oportunidade de ver, felizmente, porque aqui em Mato Grosso a gente tem poucos casos. No momento, por exemplo, eu acompanho sempre, porque é uma doença que tem a resistência ao tratamento é muito grande, então sempre vai ficar na referência um caso desse. Bom, a leishmaniose mucosa, aí tem umas classificações, a principal é a mucosa
tardia, que é aquela que vem depois de meses, anos depois de um tratamento ou não tratamento de leishmaniose cutânea, e a forma mucosa que você não identifica uma lesão cutânea prévia, ela é relativamente comum também, isso pode acontecer. E outras podem ocorrer ao mesmo tempo, e a gente vai mostrar alguma coisa. Aqui uma lembrança também, não dizemos cutânea mucosa para aquela lesão mucosa sozinha, isolada, mesmo que a pessoa faça referência de que no passado ela teve lesão cutânea. Em livros, textos, principalmente de literatura internacional, pode estar escrito até cutânea mucosa, mas não é a nossa nomenclatura, a gente usa leishmaniose mucosa. Bom, falando então, como a gente disse, começar uma revisão da clínica, então a leishmaniose cutânea localizada, ela é aquela que pode ser de lesão única ou de algumas tantas lesões, a gente diz um número menor do que 20 lesões, para alguns autores menor do que 10 lesões, isso não é comum, todos nós tratamos leishmaniose, sabemos que isso não é comum é uma lesão, ou duas ou três, não muito mais do que isso. E, então, no caso, a leishmaniose localizada, ela significa o acometimento primário da pele. Aquela primeira lesão é a lesão onde foi inoculado o protozoário, né, o parasita, então, onde se deu a infecção inicial. E dali depois, não também tão em seguida, vai demorar, assim, 3 semanas ou 2 meses, ou mais do que isso, para que apareça uma lesão. Vai ser tipo úlcera, é a principal forma clínica, como a gente já falou, o número delas. Então, se eu fosse assim, em termos de vigilância, qual é a descrição de uma leishmaniose cutânea? É normalmente a presença de uma úlcera que indolor, com bordas elevadas, né, ou infiltradas, e que tem mais de um mês já de evolução. O paciente já passou pomadinhas, fez uso de medicamentos, não resolveu, e o paciente reside ou ele visitou uma área endêmica. Essa seria uma boa definição para fins de vigilância. Já falamos disso, a incubação também vai desde umas 3 semanas, pode ir até uns 6 meses, o que também não é comum, nada comum. A forma de apresentação dessa cutânea localizada é normalmente aquela forma mais clássica que tem todo mundo que tem alguma experiência com a leishmaniose reconhece. Então, essa úlcera, né? Aqui algumas úlceras, como a gente vê bem que aqui era como uma lesão nodular com necrose central e que acabou ulcerando. Então, tem essas formas, são mais clássicas. Mas a leishmaniose não é só isso, e você pode ter lesões não tão típicas ou clássicas. E, então, nós podemos ter com placas, com uma leve ulceração, podemos ter lesões em que o contorno não é tão definido, não é aquela a borda em moldura. Podemos ter lesões até mais, assim, como uma que manifesta numa placa seca, mais seca, como lesões vercoides, aqui como se apresenta nesse caso, ou mínimas lesões como essa numa pálpebra. Então, existem possibilidades, aquela clássica não é a única, que outras, né? Assim, aí sim, com múltiplas lesões, mas num único membro, aqui várias, aqui uma lesão, essa aqui que poderia ser qualquer lesão, né? Poderia ser uma úlcera bacteriana inespecífica. Mas todas essas são de leishmaniose. E ainda outras mais diferentes ainda, como esse paciente com esses pequenos nódulos aqui distribuídos, aqui na região do mento, esse é uma pequena placa aqui na região de pescoço, esse que pode lembrar uma lesão tumoral vascular, né, que era uma leishmaniose, esse parece uma úlcera bacteriana, esse outro pequenininho parece uma condrite. Então, como tantas que poderiam, fica melhor. Ó, essa é uma lesão que eu queria mostrar, tá? E vamos tentar colocar aqui, ó, essa outra mostrando, ó, tá vendo a lesão? Não sei se atendeu. E essa aqui, a gente mostrando também um pouquinho mais, trazendo aqui para cá. Ok?
Espero que tenha atendido aquilo que foi colocado, né? Bom, aqui ainda ficou um pouco prejudicado pela imagem, mas tudo bem, acho que é ok. Então, um pouquinho mais. Ok. Bom, então, aquela forma, desculpe, a gente estava falando da forma cutânea localizada, que pode ser com uma ou mais lesões. A disseminada, o que caracteriza essa forma disseminada, como eu disse, LD, é o fato de que o paciente vai se apresentar com múltiplas lesões que elas podem até ter um início como uma úlcera mais clássica, mas que com o tempo várias lesões vão surgindo e essas lesões assumem outras características, não só lesões ulceradas. Então, frequentemente, lesões papulares, às vezes em face, lesões acneiformes, como outras. Então, pode ter nódulo, pode ter pápulo crostosa, pode ter úlcera, pode ter diferentes estágios de evolução e que, caracteristicamente, vários segmentos do corpo tem lesões, então, mas com frequência tem face e tronco envolvida. É uma forma relativamente rara, mas a gente tem percebido um aumento dessas lesões. Então, essa é uma forma de doença que vocês podem se defrontar num determinado momento, e é importante saber reconhecer. Eu já recebi paciente, por exemplo, com uma suspeita de uma varicela, e que era uma leishmaniose disseminada. Então, é bom a gente lembrar dessa possibilidade, que ela existe. Bom, aqui dentro ainda dessa forma disseminada, esse é um paciente que mostrou que ele começou com uma lesão, uma úlcera, que não chamaria tanta atenção, e esse paciente foi apresentando outras lesões. Então, veja aqui, ó, vou tentar ampliar para a gente ver. Então, ele apresentou, tá vendo? Lesões que, aqui, por exemplo, poderia parecer uma foliculite de barba. Aqui o paciente já, aqui no membro superior, uma outra lesãozinha. Então, veja as características, como são lesões mínimas. Aqui a seta está um pouco mal indicada. Aqui, ó, uma lesão, um papular, um pápulo crostosa, essa outra. Então, aqui na orelha. Então, um paciente que tinha uma lesão e foi assumindo essas características. De repente, foi tendo mais e mais lesões. Esse é um outro que teve uma forma disseminada. Olha quantas lesões ele tem em face. Tá vendo que aqui toda a borda nasal, aqui ele tem já úlceras, já quase que em cicatrização, pequena, aqui uma pequena úlcera, aqui outras assim, quase que como um nódulo com uma crosta central. Então, com essa diversidade mesmo, né? Muitas lesões e as lesões com características que podem ser muito diferentes uma lesão de outra, né? Aqui uma outra forma disseminada, esse aqui eu acho que é bem ilustrativo, um paciente com uma lesão bem crostosa, aqui na região infralabial, toda a borda nasal dele, como eu disse, é muito frequente em face e tronco, aqui ó, outra bem importante aqui na região da barba, e com outras tantas lesões mostrando aqui, como essa de membro superior, como essas outras aqui, ó. Aqui uma úlcera, quase que uma úlcera clássica mesmo. Todo aqui o tronco envolvido, aqui na área de pescoço. Então, muitas e muitas lesões. Essa seria uma forma disseminada. Essa é uma outra disseminada também, com muitas lesões. Então, como a gente viu, lembra na classificação, cutânea localizada, a disseminada, a recidiva cutis, que seria como essas lesões aqui, mostrando um centro de lesão, mostrando cicatrização, uma revitalização já bem avançada, mas com uma borda que volta a infiltrar e volta a apresentar essa atividade. Então, isso a gente chama de recidiva cutis, que é uma cutânea. É uma cutânea que já foi tratada, já respondeu ao tratamento,
mas que está reativando nas suas bordas, tá? A resposta terapêutica, essa interrogação é um pouquinho para baixo. A resposta terapêutica é um pouquinho inferior ao que a gente espera numa cutânea que a gente está iniciando um tratamento pela primeira vez. E a difusa, essa a gente faz os comentários sobre ela, mas é uma lesão, como eu disse, que é pouco provável, inclusive, que vocês tenham oportunidade de ver. É uma lesão, uma forma clínica rara e grave, significa uma forma alérgica da doença, é considerada, porque ela não tem uma resposta imunológica adequada, mesmo que o paciente seja imunocompetente de base, que ele não tenha outras manifestações. O início pode ser bem lento, a lesão pode ser única inicialmente, e daí de uma má resposta ao tratamento surgir essa outra doença com outras características. Placas e nódulos que não costumam se ulcerar e muitas extensões, né? Inclusive em faces extensoras de membros. E sempre tem muito parasitas. Então, aqui já tem uma diferença importante, que aquela disseminada, você vai tratar e ele vai responder bem. Quando você faz o exame, nem sempre tem muitos parasitas. Nessa, sempre vai ter muitos parasitas. A gente diz assim, antes do tratamento, durante o tratamento e depois do tratamento. Esse paciente não responde bem a tratamento, que é uma diferença muito importante em relação ao outro. Tá, então aqui é a representação de um paciente com essa forma difusa. A forma mais clássica da doença é essa aqui, com muitos nódulos em todo o organismo, e esse paciente, ele tem uma característica que ele vai fazendo ulceração também, a lesão original é em placas e nódulos, mas com a característica, com esse avançar da doença, até pela presença de infecção bacteriana, você pode ter já outras lesões, como essas ulcerocrostosas presentes, né? Então, é um quadro dramático de baixíssima resposta aos tratamentos em geral. Ou melhor, chega até a responder, mas recidiva sempre, né? A leishmaniose mucosa, ainda estamos em classificação clínica, é uma forma de doença em que esse aqui eu trouxe uma imagem que é muito característica. Então, a inspeção, quando a gente vê um paciente com essa característica da pirâmide nasal de infiltração, em Mato Grosso, até a quinta hipótese ou 10ª é leishmaniose. Então, a gente tem que lembrar dessa imagem sempre. Bom, como eu disse, dentro da classificação, a gente tinha na forma mucosa, uma mucosa tardia e a mucosa sem lesão cutânea prévia, que sem dúvida são as mais importantes, mas podemos ter a mucosa concomitante contígua. Qual a diferença? Concomitante, eu tenho uma lesão à distância e começo já a ter uma lesão mucosa. Eu tenho uma na pele, no membro inferior, por exemplo, e começo a ter uma lesão em mucosa nasal. A contígua é apenas uma extensão. Eu tenho uma lesão cutânea em face e começo a ter uma extensão para a mucosa. Então, essa pode acontecer dessa forma. E uma forma com mucosa primária é mais rara, porque teria que ter uma área mucosa em que mais exposta e que foi possível ocorrer a picada do flebótomo e a infecção naquele local. É menos provável de você ver. Bom, então, a mucosa, numa definição também, assim, em termos de vigilância, como é que eu definiria a enorme maioria dos casos? A presença de uma úlcera ou de uma perfuração de septo nasal em paciente com uma leishmaniose cutânea no passado ou que residiu numa área endêmica. Então, hoje, esse paciente tem uma lesão na mucosa, que é quase sempre ou uma úlcera ou uma perfuração, ou ele conta pra gente, eu já tive leishmaniose, tratei e tal, há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, seja lá quanto tempo for, ou ele nunca tratou, mas ele sempre viveu em área endêmica, ele vivia em área de, sei lá, vários municípios aqui em Mato Grosso, trabalhou com desmatamento, teve atividades que o levaram à exposição à doença. E essa aqui é frequentemente uma leishmaniose mucosa tardia. Lembrar que pode ocorrer meses ou anos
ou anos após a lesão da pele ter acontecido. Bom, essa mucosa tardia aqui a gente vê uma manifestação de uma perfuração, que é relativamente frequente. A leishmaniose nasal, no caso da mucosa, ela é responsável por mais de 90% dos casos, mas podem ocorrer outras áreas, como, por exemplo, aqui, que tem uma lesão de cavidade oral, em que a gente vê toda essa mucosa infiltrada, com uma ausência da úvula do paciente, que é relativamente comum também ocorrer nesses casos. Aqui ficou um pouquinho para baixo. E temos as formas concomitante e contígua. Eu vou aumentar para a gente ver aqui. A contígua, como essa, por uma extensão. O paciente tinha uma lesão em face e estendeu para dentro aqui da asa interna nasal. Em termos da condição de morbidade, é muito semelhante a uma leishmaniose cutânea. Já esse paciente, ele mostra que ele tinha aquelas lesões, nós já vimos esse paciente com as lesões de pele, aqueles nódulos, e dentro, internamente, não é uma contiguidade, ele tem essa lesão cutânea, uma lesão mucosa, uma úlcera grande aqui dentro da cavidade oral. Então, esse é uma que a gente chamaria concomitante. A distância, o potencial de gravidade é maior, que já mostrou uma agressão maior. Durante a fase de doença cutânea, ele já está apresentando uma leishmaniose de mucosa. Nesses casos, é mais provável que você tenha um parasitológico positivo do que uma lesão exclusiva de mucosa, aquela mucosa tardia que a gente viu, que essas daqui raramente você tem a presença do parasita num exame comum, num exame de raspado. E a primária, como eu disse, você tem que ter uma área exposta, então normalmente seria uma semimucosa, como lábios, como genitais, e nesse caso sim, o parasitológico pode ser positivo, como esse dessa lesão desse rapaz aqui, né? Que era uma semimucosa comprometida, desculpa. Tá? Ok. Então, nós falamos que a gente falaria um pouquinho da clínica, então essa pincelada na clínica e no diagnóstico também, é só um breve, a gente vai falar brevemente. O diagnóstico na leishmaniose tegumentar, ele é principalmente inicialmente composto da clínica e da epidemiologia. O que eu quero dizer? O paciente se apresenta com uma lesão que eu julgo característica, ou que pode ser uma leishmaniose. A história epidemiológica dele é fundamental para mim, para que eu formule a hipótese de leishmaniose ou não. Então, digamos, se eu tenho um paciente com uma úlcera que, pelas características clínicas, pode ser uma úlcera de leishmaniose, ele se apresenta com uma úlcera dessa na perna, a minha primeira pergunta é ou onde ele mora, onde ele reside, ou qual é a atividade de trabalho que ele tem. Então, se ele tem uma atividade que o expõe todo o tempo, é claro que a minha hipótese vai ficar muito mais forte de que seja uma leishmaniose cutânea. Se o paciente chega com uma lesão em septo nasal, principalmente septo é o local preferencial para as lesões, eu vejo uma lesão, uma perfuração, às vezes não está tão característica, mas eu pergunto, qual foi sua atividade, ou qual é a sua atividade? Não, a vida toda, eu morei em sítio, eu sempre trabalhei com a roça, tal, aumenta essa possibilidade do que se ele me disser que ele é um trabalhador urbano, trabalha em escritório e a vida toda fez isso, a não ser que ele frequente fazendas, sítios de família e sempre esteve nesses locais. Aí até pode ser. Mas a epidemiologia me ajuda muito no caso da leishmaniose. E o laboratório é aquele que vai me confirmar ou não o diagnóstico. O parasitológico, no caso da leishmaniose, ele seria, a princípio, então nós estamos falando de leishmanioses, né, no todo, na leishmaniose tegumentar. Os exames parasitológicos, todos aqueles que são para detecção do parasita, seja por exame direto, cultura ou até de biologia molecular, eles seriam os únicos
maiores, porque eu tenho lesão e tenho parasita. Então, eu não tenho dúvida que é a doença. Mas nem sempre eu vou ter o acesso, ou nem sempre eu vou ter esses exames positivos. No melhor dos serviços, nas melhores condições, a gente consegue chegar talvez em 70% de positividade. Então, a gente muitas vezes tem que lançar mão de outras condições, inclusive da epidemiologia da clínica. Então, o confirmatório pode ser exames direto, como feito em lâminas, como exame indireto, que a gente diz parasitológico indireto, que é aquele onde você coloca o material no meio de cultura próprio, como a gente faz aqui no serviço, e aí vai observar o crescimento. Existem outros imunológicos que poderiam ser compostos mais... para quem já trabalha com leishmaniose há algum tempo, sabe que nós tínhamos acesso à entrada em reação de Montenegro, que era um teste imunológico que nos auxiliava muito, principalmente na forma mucosa. Hoje nós não temos a produção dele e temos os métodos sorológicos que não são tão... eles não são validados em bons estudos para as leishmanioses, tanto cutânea como mucosa, muito menos ainda para cutânea. O histopatológico pode nos auxiliar muito, mas depende de serviços, de bons serviços, depende que seja feita a biópsia pelo médico, depende que seja encaminhado para um laboratório de anatomia patológica de qualidade e tal, depende. E os moleculares cada vez mais utilizados, mas também muito restritos ainda a determinados serviços, que são aqueles que identificariam em última análise, fariam o PCR para tentar identificar proteínas do parasito, dizendo que tem a presença dele, né? Então, na cutânea, separando a leishmaniose cutânea da leishmaniose mucosa, a gente pode entender o seguinte, que quando eu faço aquelas lâminas, quanto mais recente a lesão, é mais provável, quando eu tenho aquelas lesões clássicas, sejam fechadas, abertas, mas e quanto mais recente que eu quero dizer menor do que 3 meses, tempo menor, pelo menos do que 6 meses, mas idealmente menos do que 3 meses de evolução, a chance de eu ter um parasitológico positivo é alta. Então, os exames parasitológicos são muito importantes para a leishmaniose cutânea. O histopatológico, ele pode também nos ajudar muito, porque ele pode detectar a presença de formas amastigotas de leishmania, pode estar escrito isso, mas pode também ser sugestivo pelas alterações de tecido que a gente possa encontrar ali no exame. Podemos, utilizando o material de biópsia, fazer uma imunistoquímica para identificação ou não, né, do parasita, e podemos ainda fazer um PCR, que a gente tem. Existe a disponibilidade, mas para a maioria dos locais não. Mas digamos que o parasitológico ajuda muito. A leishmaniose mucosa, o parasitológico já é assim, um exame muito pobre. Você vai encontrar muito pouco parasita, porque a infecção já se deu há muito tempo. Nesse caso, o histopatológico está aqui em vermelho para dizer o seguinte, que quando eu tenho acesso a uma biópsia, por exemplo, do septo nasal, o histopatológico, esse nos auxilia muito. Não porque vai encontrar o parasita, mas a descrição vai ser muito importante para dizer é sugestivo de doença infecciosa, é sugestivo de leishmaniose. Você tem a lesão, tem a história do paciente. Aí, se você tiver um histopatológico sugestivo, ok, fechado, você vai fazer o tratamento desse paciente. Tá? E pode também contar com todos, com técnica molecular, imunistoquímica, e nesse a sorologia pode ajudar um pouquinho, mas eu não utilizo na prática diagnóstico. E parasitológico nos auxilia pouco na leishmaniose mucosa. Então, isso quer dizer que se eu tiver dúvida se esse paciente tem, talvez ele tenha que ser encaminhado para referência, porque pode ser que eu não esteja numa unidade básica, posso talvez não me sentir confortável de tratar. Isso tem que ser pensado. Então, aqui nós vamos entrar no principal da aula, que é o tratamento da leishmaniose. A questão é, primeiro, quando tratar? Quando é que eu trato um paciente? Então, vamos considerar. Quando eu tenho a confirmação diagnóstica por um parasitológico e tal, ok, tá
claro que eu vou tratar. Mas, às vezes, eu preciso não é que eu preciso, às vezes eu não conto com essa confirmação. Então, às vezes eu vou ter que me contentar com uma clínica, que aí depende da minha experiência, e do dado epidemiológico desse paciente. E eu tenho que entender assim, para a finalidade de vigilância, eu notifico toda vez que eu decidi tratar. Não é porque eu confirmei, é porque decidiu tratar, você assumiu o caso como leishmaniose, então ele tem que ser notificado, até para ter a medicação. Tá? A questão é um pouquinho pequena, vou aumentar um pouquinho. E quem eu vou tratar? Qual é esse paciente que eu vou tratar? Porque isso vai me ajudar na decisão de o que eu vou utilizar, como que eu vou tratar. Então, se eu for tratar cutânea, mucosa, paciente que tem até 50 anos de idade, eu faço exames pré-tratamento, faço exames durante o tratamento, eu tenho que acompanhar, mas normalmente numa unidade básica de saúde, unidades em geral. Então, eu conto com pronto atendimento ali que eu faço, eu conto com uma UBS ali que eu faço, é um paciente que está dentro da rotina de tratamento da leishmaniose. O paciente tem de 50 a 65 anos, muda um pouquinho. Eu vou fazer os mesmos exames pré-tratamento e durante o tratamento, nesse caso, sempre, indiscutivelmente, e é um paciente que precisa de acompanhamento clínico no dia a dia. O acompanhamento, ele inclui o enfermeiro. Então, o médico pode não estar examinando esse paciente todos os dias, mas ele vai numa unidade, ele tem um profissional de saúde capacitado, um enfermeiro ou médico, que o vê e pode escutar, inclusive, a sua queixa, se ele pode olhar o paciente, pode ver seus sinais vitais e conversar com o paciente, se ele teve alguma queixa mais importante e tal. E o laboratório é imprescindível, durante sempre e tal. Então, ele precisa de acompanhamento clínico dia a dia. Isso quer dizer, talvez, que uma unidade básica já não tenha condições de atender. Talvez ele precise, sim, ele vai ficar na minha cidade, mas ele vai ter que ir para um setor de pronto atendimento, lá vai ter mais acesso a exames, por exemplo. Se ele tiver mais do que 65 anos, ele pode estar bem de saúde, ele vai fazer os mesmos exames sempre, pré-tratamento e durante, e ele vai para uma unidade de referência. Eu posso tratar na cidade? Pode, se você tiver experiência, se você for tratar, como eu digo, numa unidade hospitalar, não necessariamente internado, mas poucos de nós vão contar com um esquema assim, tipo hospital dia para atendimento de paciente leishmaniose. Então, eu trato muito paciente acima de 65 anos sem estar internado, mas é na unidade hospitalar e nós temos uma unidade para aplicação de medicação, com plantonista, com tudo. Então, a gente não... esse paciente tem que ficar numa condição assim. Não é que ele precisa ser necessariamente aqui, mas alguém tem que se responsabilizar por ele e ele tem que ficar em unidade hospitalar, tá? Esse aqui ficou um pouquinho... tá, porque tá um pouquinho grande aqui. Tá. Eu quero colocar algumas coisas dentro da perspectiva do que nós temos no tratamento. Tudo que nós falamos agora, nós estamos falando do manual. Então, eu queria colocar o seguinte... nós estamos falando dele porque nós vamos trabalhar com ele ainda agora, daqui a um tempinho nós vamos continuar com ele. Tá, mas eu queria que vocês já soubessem que existe o PCDT, né, o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, ele existe para algumas doenças e já foi decidido, foi uma decisão, essa decisão do Ministério, de que o programa de leishmaniose deveria trabalhar com PCDT também. Eu participo dessa revisão, ele está ainda em revisão, o que veio ainda não foi aceito na totalidade, o que estava nele, então nós estamos fazendo revisão. Quando vai publicar, não sei. O dia que tivermos o PCDT, os manuais eles passam a ser substituídos na parte de terapêutica, o PCDT passa a ser o documento único. Então, vamos ter, mas ainda deve demorar
um tempo. A tendência hoje, isso eu queria que vocês já tivessem isso como essa perspectiva, a tendência é que para as leishmanioses a gente trabalha com um painel de medicamentos para decisão caso a caso. A gente está saindo um pouco daquela condição de medicamento, primeira linha é esse, segunda é aquele, minha primeira indicação sempre é essa, segunda é tal. A tendência é você meio decidir caso a caso. Ainda não é a nossa realidade, mas nós estamos caminhando para ela. Porque o tratamento da leishmaniose, ele está aqui um igual para dizer assim, ele significa risco. Então, nós temos que lembrar que leishmaniose tegmentar não é urgência, nunca. Se eu não tenho condição de tratar agora, ou ele tem uma outra condição que ele precisa de tratamento, o paciente não está bem por uma outra razão, meu paciente é um cardiopata e ele está descompensado, e ele tem, ao mesmo tempo, uma leishmaniose cutânea, eu vou compensá-lo primeiro, não é urgência a leishmaniose tegmentar. Não tratar se o risco potencial é maior do que o benefício. Não tratar. O que quer dizer não tratar? Eu não vou tratar na minha unidade, eu entendo que eu não tenho condições de tratar aqui, eu vou encaminhar. Ah, mas esse paciente só pode ir a partir daqui a 2 semanas, no próximo mês. Ok, espera-se esse tempo, ele vai tratar depois. Porque ele tratar quando existe um risco, às vezes muito alto, você não está trazendo benefício. Você tem risco de, inclusive, de óbito. E lembrando disso, a gente lembrar que existe evento adverso grave, deve ser relatados. No manual tem, nós não precisamos ficar falando deles, no manual tem esse mesmo quadrinho aqui, né? Mostrando todas as reações adversas, deve ser tal, teve arritmia, teve insuficiência renal. Mas eu quero lembrar que essas condições normalmente existem, quando elas existem, é porque o paciente talvez não tenha sido acompanhado adequadamente para chegar no evento adverso grave. Então, nós temos que estar vendo os eventos para que eles não se tornem graves, né? Então, se não for possível, não vamos tratar. Tratamento, no manual, ele foi assumido assim, por medicamento, por forma clínica e as situações especiais. Então, por medicamento, o que nós temos? Esse quadrinho também, não é um quadrinho do manual, mas para dizer o seguinte, vamos dizer que até o ano, em 2000, vamos nem deixar tanto tempo para trás, no ano 2000, o que nós tínhamos para tratar? Leishmaniose era glucantime, que é um antimonial pentavalente, a pentamidina, que é um medicamento utilizado para alguns parasitas e também para a leishmaniose, e a anfotericina B, tá? Isso é o que nós tínhamos. Com dificuldade, tínhamos glucantime com mais a oferta maior, pentamidina também, a anfotericina B estava mais ou menos disponível, tá? 2018, 18 anos depois, o que nós temos? O mesmo glucantime, a mesma pentamidina, a mesma anfotericina, só que não temos mais só a forma desoxicolato, temos também as apresentações apresentação lipídica ou lipossomal, as formulações em lipídios para redução de eventos adversos, uma tentativa, né? Temos o mesmo glucantime, mas agora com aquela nota técnica adicionada da pentoxifirina para a mucosa, e temos o mesmo glucantime, mas hoje já consta no manual para aplicação intralesional. E aqui, mais clarinho, propositalmente mesmo, esse medicamento que deve entrar, deve ser autorizado para o nosso uso, deve entrar no programa daqui em pouco tempo, a miltefosina, que vai ser o primeiro medicamento de uso oral, né? São comprimidos, então vai ser também um avanço. Hoje, a ideia que a gente tem é que você não vai ter um medicamento único que vai cumprir todos os papéis. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar de todos eles e vai ter que decidir mesmo qual paciente recebe o quê, né? Mas é importante que a gente tenha, quanto mais tivermos, melhor. Bom, então vamos falar do nosso antimoniato de N-metilglucamina, antimonial pentavalente, o glucantime. Ele pode ser aplicado por via sistêmica ou por via intralesional. Na sistêmica existe a intramuscular e o endovenoso ou intravenoso. O uso intravenoso, ele permite que você use doses maiores. O intramuscular é de uso muito restrito. Então, por exemplo, aqui nós não usamos de jeito nenhum.
Alguns pacientes, a gente sabe que em algumas localidades no Brasil tem mais dificuldade de acesso a serviço público, ele recebe o medicamento e vai fazer no seu próprio, ele está em área rural, qualquer coisa, ou distante, às vezes até distâncias de barco, como no Amazonas e tal. Aí ele vai fazer o uso intramuscular, que está muito limitado, porque cada ampola tem 5 ml, que já é enorme, e uma ampola não trata um paciente adulto, a gente sabe. A gente precisa quase sempre de 2 ou 3 ampolas para tratar. Então, intravenoso é melhor. E o intralesional, que hoje a gente pode contar com ele. Em todos os pacientes, então, mesmo no intralesional, no que não é uso tópico, tá? É um uso local, mas tem absorção. Então, você deve fazer uma avaliação clínica antes e durante o tratamento. E deve fazer a avaliação com os exames complementares. Então, por exemplo, o eletrocardiograma, hemograma e exame bioquímico do sangue. Então, ureia e creatinina, amilase ou amilase lipase, transaminases, e um desses, por exemplo, uma fosfatase alcalina, mas pode acrescentar também, menos importante, bilirrubinas e um gama-GT, por exemplo. Né? Deve ser recomendado ao paciente abstinência alcoólica no período de tratamento, se possível, até um mês depois do término. Lembrar que criança é tratada como adulto, cálculo de dose, aplica do mesmo jeito. Quando a gente não vai usar, nós vamos falar dos especiais, mas não usar em gestantes, não usa, ele passa a barreira placentária, e tem poucos estudos, mas um único estudo mostrou alguma ação desde teratogênese, mas talvez existam outras toxicidades. Não usar, entre aspas, digamos, maior do que 50 anos, então vamos pensar que é não usar ou usar com restrições. Não usar quem tem doenças crônicas, tanto pode ser renal, hepática, cardíaca, ele não é o nosso medicamento de escolha hoje. Naquele quadrinho, então vamos usar bastante aqui do manual. No quadro, tem um quadro 4, que é o quadro resumo do uso do antimoniato de meglumina via administração sistêmica e intralesional, que diz a apresentação dele, que cada ampola tem 5 ml, a ampola é de 5 ml, corresponde a 405 miligramas do princípio ativo do antimônio pentavalente, do SB5, ou seja, cada ml vai ter 81 do princípio que nos interessa, naquele cálculo que a gente faz. A dose é a via de aplicação, que fala da sistêmica, como fazer, e o intralesional de 1 a 3 aplicações por via subcutânea, de aproximadamente 5 ml por sessão, com um intervalo de 15 em 15 dias. Então, até 3, não quer dizer que você tem que fazer 3. Que vamos ver. Tá, aqui voltando um pouquinho. Aqui umas observações. Quando fala na sistêmica, no uso endovenoso, ou você faz com aplicação lenta, ou você vai fazer com o uso diluído, lento assim, sem diluição, mas pelo menos 5 minutos na aplicação, que eu acho muito difícil de se fazer, contando de relógio é difícil. Então, você pode usar uma diluição, por exemplo, de 100 ml de uma solução glicosada e fazer a aplicação num tempo até rápido, mas então você pode contar com as duas maneiras. Aqui nós estamos falando por medicamentos, depois nós vamos falar por forma clínica, aí tem alguns detalhes. Bom, a anfotericina B é o outro que a gente tem disponível, ela é uma tipo antibiótico poliêmico, isso aqui é como está lá no manual. Tem uma excelente atividade in vitro. Aqui o que chama a atenção, que os estudos, os primeiros que foram feitos com hamster, estudos experimentais em macacos infectados com Leishmania donovani, que é a leishmania que causa a leishmaniose visceral do velho mundo, então não é a nossa leishmania, o nosso protozoário. E nesses estudos a anfotericina foi 400 vezes mais potente que o antimonial pentavalente.
Não quer dizer que para todas as leishmanias seja exatamente isso, mas isso nos mostra o seguinte, que ela é muito potente e ela é considerada o medicamento anti-leishmania mais potente que a gente tem, que tem uma ação mais direta no parasita, né? No Brasil, nós temos o desoxicolato e tem as formulações lipídicas. O Ministério da Saúde dispensa tanto para a leishmaniose tegumentar, tanto o desoxicolato quanto a anfotericina lipossomal, com solicitação e tal, mas ele dispensa para nós, certo? A gente não usa a anfotericina B, o desoxicolato, tá? Que é a clássica, a anfotericina comum, chamada às vezes comum, tal, que é desoxicolato, ela é contraindicada quando o paciente tem insuficiência renal, quando tem uma hipersensibilidade já relatada, rim único jamais, porque você pode prejudicar muito esse rim, não usa também nos pacientes acima de 50 anos, que aí a gente tem a opção da outra, né, da lipossomal. Agora, em termos de indicação, elas são semelhantes, assim, quer dizer, o tratamento, que uma trata, a outra trata também. Aí é uma questão de segurança, qual que eu posso utilizar. Mas não que a lipossomal seja necessariamente mais eficaz do que o outro, tá? Em termos de eficácia, os dois medicamentos são bons. Bom, que aumentando, o desoxicolato, as observações é que o máximo que eu faço é 1 frasco por dia, então, que é de 50 miligramas. Não, eu faço cálculo por dose, 0,7 a 1 miligrama por quilo na aplicação, mas não excedendo 50 miligramas. O tempo de infusão conta, aqui está de 4 a 6 horas, você pode até estender se for necessário, paciente internado. E os efeitos adversos são muitos, então é um medicamento assim, que muitos médicos não se sentem muito confortáveis de utilizar se você não está dentro de um serviço ou não teve formação dentro do serviço, às vezes, de infectologia, que é onde se usa mais essa anfotericina, é mais frequente, ou em unidades de terapia intensiva, locais onde você tem mais, porque realmente pode ter os efeitos imediatos, que tem que ser bem observados, bem atendidos, e tem os efeitos mais a longo prazo, todos eles estão no manual. É claro que a gente não tem chance de falar de tudo. Bom, a anfotericina lipossomal, por que ela foi pensada como sendo melhor? Os estudos mostraram que a nefrotoxicidade em pacientes tratados com ela, em relação à outra anfotericina, a anfotericina desoxicolato, é pelo menos a metade. Então, assim, eu protejo mais meu paciente quando eu consigo usar. Então, mas quando eu falo isso, eu quero dizer também que não é verdade que o paciente não vai apresentar alterações de função renal. Vai sim, tem grande chance de apresentar, só que é mais controlado, em menor frequência e algumas coisas assim, você consegue um manejo melhor, mas não quer dizer que ela seja isenta de riscos, ok? A dose, o que nós temos, eu também gostaria de lembrar que os estudos não são suficientes para dizer qual é a dose ideal na leishmaniose tegumentar, então o que a gente usa é baseado na prática clínica com a leishmaniose visceral, tá? Então, aí a gente usa, vai depender da condição clínica para a gente dizer quanto que a gente vai usar por quilo de peso de dose total. As observações é que ela não tem limite de dose máxima diária, seria muito bom, então situações, não essas, mas outras que eu tivesse assim, que tratar muito rapidamente o paciente, isso tem muito benefício, porque eu posso dar doses grandes, assim, já atingi a dose que eu preciso em muito poucos dias, né? Então, eu tratei uma dose alta hoje, mais 1, 2, 3 dias eu consegui tratar esse paciente, né? Pode ser feita a reconstituição dela antes, deixar em geladeira, mas aqui tem detalhes que eu acho que fica difícil a gente falar de cada um, a não ser que surja nas perguntas e a gente pode voltar até para discutir. Os efeitos adversos, como eu disse, são semelhantes aos observados com o desoxicolato da anfotericina B, mas com menor frequência e intensidade. Então, isso que importa. Tem um evento, imagina assim, que a concentração do princípio ativo é alta, porque você usa não 50 miligramas, você usa 150, 250, 300 miligramas, mais até por vez, né, por aplicação.
Então, por conta disso, distribuição de medicamento e tal, alguns pacientes podem desenvolver na hora da aplicação uma dor na região lombar que normalmente não apresenta um risco maior, mas é extremamente incômoda e o paciente tem que ser atendido. Não vai ocorrer em todas as aplicações, mas é lembrar que existe. Em alguns casos, essa dor pode vir acompanhada de outras coisas, como a sensação de aperto no peito durante a infusão e tal. E geralmente não é grave, apesar de ser extremamente incômodo e assustar muito o paciente e mesmo a equipe que nunca viu pode se assustar. Então, nesse caso, pode ser utilizado o injetável, né, um anti-inflamatório mesmo não hormonal, tem boa resposta, e tem o manejo também, que o manual também é bem detalhadinho sobre essas questões. Tá. A gente falou que também o tratamento vamos dizer, o principal foco do manual é o tratamento por forma clínica, para você já ter os quadros e indicar o tratamento a partir disso, tá? Então, aqui nós temos o protocolo de acordo com a forma clínica, leishmaniose cutânea. Então, aqui, lembrando, tem a localizada, a recidiva cutis, cutânea disseminada e a cutânea difusa. Esse quadro, esse que eu vou aumentar um pouquinho, apesar assim, essa leishmaniose cutânea localizada, aqui destacado, uma úlcera, que não precisa ser uma só, mas eu vou tentar aumentar. Aqui no quadro, é o quadro 9, está escrito opções de tratamento para a forma cutânea localizada de leishmaniose tegumentar causada por brasilienses e por outras espécies de leishmania, exceto a guianensis. Nesse manual nem pus o quadro, porque a guianensis a gente quase não tem em Mato Grosso, mas tem um quadro que fala da guianensis, e que a indicação, a primeira indicação é a pentamidina, diferente das outras, tá? Então, é uma coisa específica, esse dá para a gente não olhar. Então, como que eu trato? Forma clínica, lesão única ou múltipla. Então, quando eu trato uma leishmaniose cutânea localizada, seja com lesão única ou múltipla, qualquer tamanho, localização, eu tenho qual o tratamento que eu indico, assim, de primeiro? Ou vai ser o antimoniato de N-metilglucamina, que no caso a gente usa o glutantime, ou eu uso a anfotericina B-lipossomal. Veja que interessante, o nosso manual ele já prevê que eu vou usar como opção ao antimoniato de meglumina a lipossomal, e a desoxicolato é a minha segunda opção. Por quê? Porque seria o seguinte, quando eu uso o antimoniato, isso quer dizer que o paciente não tem essas outras condições, porque aqui tem um exceto. Então, eu não uso glutantime naqueles que têm uma comorbidade renal, hepática ou cardíaca. Eu não uso em gestantes e não uso em pacientes com idade igual ou maior do que 50 anos. Então, na última revisão, a gente falou, ok, se eu não uso nesses casos, então, nesses casos eu também não uso o anfotericina desoxicolato. Então, passou a ser a opção imediata é o próprio lipossomal. Então, o que eu indicaria para pacientes com a idade a partir de 50 anos ou que tenham comorbidades, principalmente esse, mais os transplantados, tanto de transplante renal, cardíaco ou hepático, e mais gestantes em qualquer idade, certo? Tem outras escolhas? Tem. A pentamidina ficou como uma escolha menos importante, por isso que eu não estava falando dela. Alguns serviços, até como nós mesmos, temos mais experiência de uso dela, mas ela ficou como uma opção, né, assim, não tão importante, tá? Mas está ali como opção. E aí surge o que seria, digamos, uma novidade desse manual, é que surge o seguinte, essa mesma lesão única, se ela tiver até 3 centímetros no seu maior diâmetro, em qualquer localização, exceto cabeça e regiões periarticulares, então o que está próximo da articulação, o que está em cabeça, mesmo seja lesão única, que pode ser a primeira vez que eu vou tratar, como pode ser uma recidiva cutis, por exemplo, um paciente comum, sem as comorbidades, com comorbidades, mas não com imunossupressão, por exemplo, paciente que eu considero imunossuprimido do HIV, eu não uso essa opção. Mas assim, então todo paciente com lesão única, que tenha até 3 centímetros no seu maior diâmetro,
com ou sem indicação para aquelas outras, as outras opções terapêuticas. Eu posso utilizar também como primeira escolha, aqui está como outra opção, o antimoniato de meglumina intralesional. Então, mantém todas as indicações da primeira escolha aqui e ainda acrescenta o intralesional. Então por que ele já não está aqui? Não, porque quis destacar que é lesão única e para até 3 centímetros e que não seja nessas localizações, entendeu? E as outras indicações continuam a mesma coisa, tá? Então, essa é uma, digamos, uma novidade do que esse manual. E ele tem um quadro também, também cutânea localizada, que esse quadro diz o seguinte: protocolos terapêuticos para tratamento da leishmaniose cutânea localizada. Então, pode ser desde o antimoniato de meglumina sistêmico, o antimoniato de meglumina intralesional, a pentamidina, a anfotericina lipossomal e a anfotericina desoxicolato. Todos esses são opções. E aqui diz como é que eu administro, como é que é o esquema, como é que eu uso quantos dias e tal para cada um deles, tá? Então, nós temos esse quadrinho também, que é o quadrinho 11. Então, todas essas são opções. Aqui também, nós temos a técnica para o tratamento intralesional. Existe até uma aula, uma web aula que fala sobre isso, né, que é o pessoal do Rio de Janeiro, inclusive o Dr. Armando Chupa, que tem bastante experiência com o uso intralesional. E aqui fala, nós vamos falar todos os detalhes, mas explica, né, o que você deve fazer. Eu coloquei só observações, porque o resto é escrito lá, né? Então, a anestesia local, eu acho que fica a critério. Alguns vão se sentir mais confortáveis fazendo anestesia antes da aplicação do antimoniato de meglumina, antes de injetar o medicamento, e alguns não. Aqui a gente usa com anestesia prévia, a gente anestesia cada local que vai infundir. E observar que, assim, quando você tem, ali fala assim, normalmente vai ser em torno de 5 ml numa lesão, mas se você está numa lesão de protuberância óssea, normalmente vai precisar menos, porque você tem menor espaço ali. Então, prestar atenção, não é que tem que ser 5 ml, pode ser menos até, né? E observar as contraindicações, eu gosto da gente insistir nisso, né? Não faça perto de articulação, não faça em locais que não se sinta seguro, não vai infiltrar tudo que envolve a face, tal, não deve fazer, mesmo cabeça e pescoço. Então, assim, vamos lá, a disseminada, lembra? Então, é uma leishmaniose tegumentar, que pode ser só cutânea, pode ser ter cutânea com a presença da mucosa. Então, na disseminada, as indicações são as mesmas. Antimoniato de meglumina, naquela mesma condição que a gente colocou até 50 anos, que não seja isso, não seja aquilo, e a anfotericina lipossomal como opção de primeira também, pode ser utilizada para pacientes a partir de 50 anos, tal. Aqui vai ter um detalhe do esquema terapêutico, porque quando a gente trata cutânea localizada, a gente, num primeiro tratamento, a gente utiliza 20 dias. Então, quando a gente faz a leishmaniose cutânea localizada, nós tratamos com o primeiro ciclo com 20 dias de tratamento, podendo ser entre 10 e 20 miligramas, digamos que a gente fica em torno de 15 miligramas, mas 20 dias. Na disseminada, a gente trata com 30 dias. Então, independente se é a primeira vez, tal, nós vamos fazer tratamento com 30 dias. Mas o importante é a gente saber que você pode tratar tanto com antimonial, com as mesmas indicações, como com a anfotericina B lipossomal. Agora, reduzindo aqui, eu já pus o quadrinho junto, então, aqui para a gente ver que é igualzinho, tá? 20 miligramas, 30 dias e tal. E, um máximo de 3 ampolas, continua a mesma coisa. E a anfotericina B lipossomal, essa daqui também, digamos assim, que você, para leishmaniose cutânea, você pode usar 25 miligramas, para mucosa entre 30 e 40, e aqui a gente recomenda entre 35 miligramas e 40 miligramas como dose total, então uma dose maior, né? Bom, para a forma clínica mucosa, a gente incluindo todas essas mucosas e também depois no alternativo, nós temos
como primeira escolha, aí o que muda é, nós vamos tratar sim com glucantime, mas sempre associada à pentoxifilina, isso que aquela nota técnica trouxe, para paciente de todas as regiões brasileiras com idade maior do que 12 anos. Então, quando que eu uso? Eu uso para todo mundo que tenha mais do que 12 anos e que tenha com idade inferior a 50, igual ou inferior a 50, e que não estejam naquelas condições de contraindicação do glucantime, ok? Então, eu vou tratar, eu não trato com esse esquema, quem tem as comorbidades renal, hepática, cardíaca, aí por conta da pentoxifilina, não se usa paciente que tem história de hemorragia recente, ou uma hipersensibilidade à própria pentoxifilina ou outras xantinas, não uso em co-infectado pelo HIV, tal. Bom, está bem especificado. Então, a minha primeira escolha na mucosa ou eu vou usar o glucantime com a pentoxifilina, ou eu vou usar só o antimoniato de milumina, o glucantime, para todos aqueles pacientes, aí já quem tem menos do que 12 anos e respeitando aquelas contraindicações, ou vou usar a anfotericina B lipossomal, do mesmo jeitinho, acima de 50 anos, tal, mesma coisa, tá? Não muda isso daí para mucosa. O que muda em termos do esquema, porque aí o glucantime que eu vou usar, o antimoniato de milumina, vai ser por 30 dias, não tem primeiro esquema por 20 dias. A pentoxifilina vai acompanhar os 30 dias. Normalmente eu vou usar 3 vezes por dia, que dá 1.200 miligramas a dia. Se eu usar só o antimoniato de milumina, da mesma forma, 30 dias. E a lipossomal, como eu disse aqui, nós temos de 30 a 40 miligramas. Não uso dose inferior a 30 miligramas para anfotericina, seja em geral e na lipossomal também. Bom, a gente falou que tem alguns casos especiais. O primeiro deles é gestante. Primeira coisa, você está diante de uma gestante com uma lesão de pele, a primeira coisa é avaliar a possibilidade de adiar o início do tratamento para o período pós-parto. Então, eu tenho alguém que está no último trimestre, eu tenho alguém que está com uma lesão muito pequena, que está tolerando bem. Eu acho que isso depende da conversa que você vai ter com a paciente. Agora, já tem uma lesão mucosa mais invasiva, já aconteceu comigo uma paciente que tinha, assim, em região de lábio, como aquele rapaz que eu mostrei, e era bem agressiva. Então, isso você não vai adiar, né? Mas discutir com o paciente. Então, se houver a possibilidade de adiar, você adia. Caso você indique tratamento, lembre que o ideal é você encaminhar para um centro de referência. E o medicamento vai ser a lipossomal. É um caso especial, então deveria ser atendido na referência. O antimoniato pode no período de amamentação. Hoje é considerado que você pode usar, digamos, é seguro, mas não na gravidez, tá? Na gravidez, não usar. Vamos reduzir aqui. Outro caso especial, esse também é muito particular, porque, assim, esse aqui vai para referência, né, normalmente, o paciente que tem uma leishmaniose tegumentar em co-infecção com o HIV. Tá? Nessa condição, o que muda é que a primeira escolha dele são as duas apresentações de anfotericina B, desoxicolato e lipossomal. Não entra o antimoniato como primeira escolha. Pode ser usado? Pode. Eu já tive paciente HIV com lesão única de pele e que não respondeu a anfotericina e que eu usei o glucantime. Mas, a princípio, você tem deve existir uma interpretação que o antimoniato de milumina, ele depende um pouco mais da modulação imunológica. E esse paciente não está tão apto a fazer essa modulação. Então, você deve usar a anfotericina, que é mais potente. Tá? Não é que ela é melhor, nesse caso, ela é mais potente, a gente deve dizer. E o desoxicolato, tanto o desoxicolato quanto o lipossomal, você vai fazer cálculos de dose já tendendo mais para 35, 40 miligramas, tá? E aqui tem os outros. Também, tá? Todos esses quadros estão disponíveis no manual. Bom, então, o serviço que eles precisam, que eu entendo assim, no tratamento da leishmaniose, você precisa ter uma condição de organização do serviço
para que a população exposta tenha acesso. Não existe uma condição ideal, todo mundo vai ter acesso a qualquer coisa, mas, assim, que esteja minimamente acessível para que as pessoas possam se tratar. Isso deve ser uma preocupação de cada município. O tratamento adequado, ele é aquele que vai levar o paciente para uma cura clínica e evitar as complicações futuras, mas também é um tratamento que seja capaz de protegê-lo, que não traga mais riscos ao paciente do que benefícios. Riscos, inclusive, como eu disse, do próprio óbito que existe associado ao tratamento, tratamentos que não são bem conduzidos. Então, monitorar o tratamento. Lembrar que existem efeitos colaterais, existem os eventos adversos que podem ser graves. É que eu coloco encaminhamento se necessário, é aquela reflexão. E eu tenho condição de tratar esse paciente, não é se eu tenho condição de fazer diagnóstico, eu sei tratar leishmaniose, eu tenho condições no meu serviço, eu vou dar condições seguras de tratamento para esse paciente, não tem, encaminhe. Melhor não tratar do que você tratar expondo a um risco grande, né? E lembrar das nossas publicações, nós temos essa, que é o próprio manual, e temos o Atlas também, que pode nos ajudar muito. Lembrar do portal saúde.gov, com publicações da SVS, que nos auxiliam bastante, né, nessa doença e em outras. E aqui tem meus contatos, estou às ordens para que vocês precisarem. Eu agradeço a atenção. O que nós combinamos é que agora a gente dá uma paradinha rápida e aí a gente vai... eu vou olhar as perguntas e vou tentar responder, né, o possível e até talvez façamos algum teste tentando falar ao mesmo tempo. Tá bom? Muito obrigada. Jerusa me pergunta, paciente que falta tratamento, até quantos dias eu posso dar continuidade ou tenho que iniciar o tratamento novamente? Então, vamos dizer, o que se considera é assim, paciente até 72 horas, até 3 dias, a gente poderia ter o tratamento interrompido. Mais do que isso, você já consideraria interromper aquele tratamento e julgar se vai fazer um outro ou não. O que quer dizer julgar? Porque se o paciente fez 50% do tratamento, 50% ou mais do tratamento, então, digamos que ele fez 60% do tratamento pretendido. Ele poderia, eventualmente, não precisar fazer o restante, se a resposta foi muito favorável, ele respondeu muito bem, você está vendo que a lesão está evoluindo para cicatrização e tal. Então, seria permitido. Então, digamos, eu deveria fazer 20 dias, eu fiz 12 dias de tratamento e o paciente não veio. No 13º, 4º, 15º, apareceu lá depois de 5 dias. Eu não voltaria o esquema e esperaria fazendo acompanhamento dele. E se em algum momento ele tiver que ser retratado, ele vai ser retratado aí com 30 dias. Tá? Eu acho que é isso. Digamos, se não for, só ir colocando aqui, tá? Que a gente vai ver. Aí tem uma, acho que é a Ened, aqui pergunta para mim, assim, basta a clínica e a epidemiologia para fazer o diagnóstico? Não é um basta, porque eu devo tentar sempre o exame. Então, se eu tenho um paciente com essa suspeita e com a epidemiologia, mesmo assim, eu vou indicar um exame para ele. Então, eu tenho que viabilizar para ele, ao menos, um exame direto, né? Um exame por esfregaço, um raspado, alguma forma dessas, né? Aí, se o parasitológico, que é a sua própria complementação da sua pergunta, se o parasitológico der negativo e a clínica for suspeita, eu preciso de outro exame? Então, aí vai depender. A suspeita clínica é forte, a epidemiologia do paciente é indiscutível, eu fiz o exame parasitológico, mas veio negativo, eu até estou autorizada a tratar. Agora, eu tenho que fazer um julgamento, né? Realmente, ele já tem 4 meses, 5 meses de evolução, já tem bastante tempo, pode ser que esteja com um pouco parasita, por isso que eu acho que deu negativo. Mas todo o resto me diz que eu vou tratar, você está autorizado. Agora, se não, eu estou realmente na dúvida, então você vai indicar algum outro tipo de exame. O ideal seria uma biópsia, porque
aí o histopatológico pode te dar auxílio para outras possibilidades também, tá? Mas se é possível tratar eventualmente com clínica e epidemiologia, tendo tentado o histológico, é possível sim, tá? É o seguinte, ó, a primeira pergunta é se o paciente falta ao tratamento. Até quantos dias eu posso dar continuidade ou tenho que iniciar novamente? A resposta é, se o paciente estiver a menos do que 72 horas ou 3 dias com o tratamento interrompido, eu retomo normalmente. Se ele tiver interrompido por mais do que 3 dias, aí vai depender da situação. Ele interrompeu, porém, eu tratei mais do que 50% da minha prescrição inicial. Então, era para tratar 20 dias, ele tratou 12 dias já. E agora sumiu e voltou 5 dias depois. Eu não retomo o tratamento e eu vou fazer o acompanhamento clínico, não vou instituir um segundo ciclo de cara. Eu vou aguardar para ver a evolução. Se for muito satisfatória, eu posso até não retratá-lo. Se for insatisfatória a evolução, eu vou retratá-lo, desta vez com 30 dias. Essa que é a conduta. Menos que 50%, eu vou retratá-lo. Aí, só que nesse caso, eu vou esperar pelo menos 15 dias, porque ele já interrompeu mesmo, então eu vou começar outro esquema, tá? Aí teve a segunda pergunta que eu também falei, mas eu acho que não estava com falha. Basta a clínica e a epidemiologia para fazer o diagnóstico? Não basta. É possível tratar somente com clínica e epidemiologia, mas você indicou a investigação, foi feito o exame parasitológico e o resultado foi negativo. Então, que é a outra parte da pergunta de se o parasitológico der negativo e existir a suspeita clínica, se é necessário solicitar outro exame. Aí, então, a primeira questão é possível tratar com clínica e epidemiologia, sempre devo tentar uma confirmação. Quando que eu indico outro exame? Quando eu não tenho certeza. Então, deu negativo, eu acho que é suspeito, mas eu não tenho tanta certeza. Então, eu devo indicar outro exame ou até encaminhamento. Mas não, realmente eu estou convicta, é um paciente que tem toda a epidemiologia, a clínica dele é muito sugestiva, e principalmente se a lesão tem mais do que uns 3 meses, veio negativa, aí eu falo eu vou indicar tratamento. É possível sim, é possível fazer isso, tá? Se alguma coisa não ficar claro, tá? Aí vocês vão me falando. Aí tem a outra pergunta. Tenho dúvida quanto ao tempo que se considera recidiva em leishmaniose tegumentar, pois o manual não especifica qual o intervalo para se considerar um retratamento. Então, são duas coisas diferentes, né? Quando que eu digo indicar o tratamento? Então, independente de recidiva, vamos pensar pode ter duas circunstâncias. Uma, a resposta foi satisfatória, mas não foi suficiente para cicatrização, ou realmente o paciente tem melhorado muito e está recidivando. Quando é que eu posso retratar? Vamos fazer a seguinte consideração. O paciente está evoluindo bem, com melhora. Eu vou aguardar por 90 dias, até 90 dias, em torno de 90 dias, para avaliar. Aí, não, eu vejo que ainda não foi satisfatório. Não é que falta porque tem uma crostinha mínima. Não, é porque realmente ainda não tem repelização completa. Tal. O que eu vou fazer? Eu vou indicar um tratamento com 90 dias. Agora, vamos ao contrário. Como você disse, citou bem aqui, Sandra, a recidiva. Eu estou tratando o paciente, ele respondeu bem, ele estava evoluindo bem com o tratamento. Só que, aí, quando deu 1 mês que tinha terminado, ele tinha evoluído bem, mas parou, de evoluir. Eu avaliei de novo com 15 dias, 1 mês, vamos dizer, 45, 60 dias. Ele voltou a ativar, o que eu devo fazer? Eu não tenho que esperar 90 dias. Por que eu vou esperar? Já está mostrando que ele está em recidiva. Por isso que o manual não é claro. Você pode retomar antes dos 90 dias. Quando que eu não vou mais indicar isso? Vou indicar outro. Quando não houve uma resposta suficiente ou apareceram novas lesões. Então, por que eu vou insistir no mesmo? Aí eu vou pensar em outra opção terapêutica, tá? Acho que é isso.
Aí a Márcia, minha xará, não sei se entendi errado, mas a Intradermo Reação de Montenegro está indisponível? Uma pergunta. Não, você não entendeu errado, está de fato indisponível. Nós não temos mais onde era produzido, o laboratório que era no Paraná interrompeu a produção do antígeno. Desculpa, eu cheguei a falar da Intradermo Reação de Montenegro, que está indisponível mesmo. Tá, então a Márcia tinha perguntado não sabia se tinha entendido errado. Realmente não temos Montenegro. Eu vou partir dali. Aí tem uma outra que diz assim, após o início do tratamento, a Eniedia pergunta, após o início do tratamento, o monitoramento dos exames será após quantos dias? Ok. A gente preconiza que você faça na primeira semana, depois de uma semana, pelo menos, então, digamos, uma situação completamente normal. Paciente sem comorbidades, porque quando ele tiver comorbidades, ele vai depender do tipo de tratamento, aí você vai indicar de acordo com a experiência mesmo. Tem paciente que eu faço a cada 3 dias, eu tenho que avaliar desde eletro, desde a creatinina e tal. Mas vamos pensar em condição normal. Condição normal. Ele começou a tratar, estão estudando? Porque deu uma puxada na imagem de novo. Tá, agora voltou. Bom, ele começou a tratar. Os primeiros dias de tratamento são aqueles com menor possibilidade dele fazer efeitos colaterais de maior gravidade, como elevação de creatinina ou eventual alteração no eletrocardiograma. Desculpa. Então, eventualmente pode acontecer. A primeira semana é aquela que ele estaria melhor. Então, digamos que a primeira vez, aos 7 dias, em torno de 7 dias, você faria uma avaliação. Depois disso, se um tratamento de 20 dias, você teria 3 semanas de oferta, você faria pelo menos uma vez por semana. Se ele está bem toda vez. Se você tiver qualquer dúvida, você avaliou na primeira, e depois mais 5 dias para você avaliar de novo. Tá, então vou tentar. De qualquer jeito, se quiser, eu respondo depois por escrito. Bom, então, o monitoramento, ele fica, então, a primeira, pacientes sem comorbidades, em condições normais, a gente espera, no máximo, uma semana para fazer a primeira avaliação com exames. Se a partir daquele dia vai depender. Se ele estiver bem, pode até ser feito uma vez por semana, é suficiente. Ou antecipar depois de 5 dias e tal. Mas, assim, digamos que esse intervalo, considerar a primeira vez 7 dias. Estão me entendendo? Sim. Tá, vou tentar. Aqui tem a Luciana me pergunta, quando as enzimas TGO e TGP estão alteradas antes do tratamento, eu posso... tá, aqui tem continuidade dessa pergunta. E por quanto tempo vamos ter que monitorar? Tá, depois. Não, essa aqui fica para depois, com outras... Eu não sei se teve alguma coisa acima disso. Tá, deixa eu ver aqui. É aqui, Luciana. Quando as enzimas TJ e TGP estão alteradas antes do tratamento, se eu posso iniciar. Aí você diz, estou com o paciente com raspado positivo, os exames foram solicitados e o TJ e TGP estão alterados. Eu posso iniciar o tratamento? Também assim, olha, imagina que você tem uma alteração mínima, um paciente que não tem história de doença hepática, tem uma alteração mínima, digamos que é alguma coisa, ele era para ser até 40, 42 e ele está com 50 da enzima. Uma alteração sem o paciente estar alterado. Você poderia... não faria. Já vi aqui, 198,85. Não vai iniciar tratamento. Não tem como. Então, esse aqui tem algumas condições. Ou você fala, eu vou tratar dele. Depois eu investigo se ele tem uma doença hepática, tá? Então, quer dizer, é aquela história da medicina, né? Cada caso é um caso. Digamos que ele pode ter uma condição aguda, como ele pode ter alguma coisa crônica. Se ele, mas não dá para iniciar com glucantime. Aí eu faria, ou eu pediria anfotericina para ele, tá? Anfotericina lipossomal, alegando que o paciente apresenta sinais de hepatopatia que está em investigação, né?
Ou até, se for uma lesão mínima e tal, eu espero um pouquinho e começo a fazer uma investigação. Condições agudas que podem cursar com isso, então, 19 anos é muito jovem, né? E então ele pode ter alguma condição aguda, algum uso de alguma substância, tem que investigar isso nele, ou se ele teve alguma doença dessas recentes virais e utilizou, por exemplo, paracetamol e usou por muitos dias, alguma coisa que possa ter acontecido. Se não aconteceu, é investigação mesmo e solicitação seria de lipossomal, independente de ele ter 19 anos, tá? Ele não é tratado como glucosamina nesse caso. E se tiver muita dificuldade, você encaminha mesmo, para nós que a gente vê como fazer, tá bom? Tá. Então, esse da em cima. Aí, o que mais que a gente teve depois disso? Deixa eu ver aqui. Agora vocês estão me escutando, pelo que eu entendi, né? Tá, fala, a gente está conseguindo interagir um pouquinho. Tá, deixa eu tirar aqui. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu só ver onde, após necessário de quanto tempo. Tá. Aqui tinha uma. Tá. Tinha uma continuidade após o tratamento de 20 dias, é necessário aguardar as 90. Posso retratar com menos tempo caso a lesão não tenha fechado? Acho que eu fui clara nisso. Pode, deve, inclusive, né? Se você está vendo que ele está tendendo a reativação, você vai tratar, né? Aí é das enzimas. Agora aqui. Tá certo. Deixa eu ver o que mais. Estou procurando aqui as perguntas. Tá. E por quanto tempo vamos ter que monitorar? Essa eu não sei se eu entendi direito, porque durante o tratamento você vai monitorar sempre. Digamos que o paciente teve uma alteração. Eu estava tratando, eram 20 dias, dia 18, eu detectei uma alteração no eletrocardiograma, que iniciou tal, agora no final, mas até deu tempo de terminar. Tá, eu vou continuar fazendo exames? Vou continuar fazendo, até que ele esteja na normalidade. Se ele não teve nenhuma normalidade, eu encerrou o tratamento, não faço mais avaliação com exames, não, só avaliação clínica. Vou encaminhar, a Luciana falou. Vamos ter que monitorar. Você conseguiu, Enédia, entender o que eu falei de quanto tempo vamos ter que monitorar? Aqui tem alguém que falou assim, geralmente eu espero uma semana para pedir os exames, é o que eu falei. O início é isso mesmo. Depois de uma semana, aí vai depender. Se não tem nada alterado, você pode manter uma semana. Agora, não, o paciente já elevou discretamente a creatinina, tal. Eu vou esperar uma semana? Não vou esperar 5 dias, às vezes até menos, né? Aí o monitoramento laboratorial é uma vez por semana somente durante o tratamento, exatamente. Aí vamos dizer, esse paciente que foi colocado aqui, que a Luciana falou das enzimas, imagina que tivesse acontecido a elevação das enzimas durante o tratamento, tá? Ou terminou, ou não terminou, não importa. O que eu ia fazer? Depois eu ia continuar. Tem paciente que eleva, ele saiu com uma transaminase de 39, chegou a, sei lá, 89. Aí, no final do tratamento, esse paciente eu vou monitorar até que eu tenha normalidade, tá? Monitorei durante 2 meses. Isso mesmo, Luciana, é isso aí. Aí você monitorou, aí entrou na normalidade, aí assim, voltou a acontecer a normalidade. Ok, então era relacionado ao tratamento. Aí fica bem. Às vezes, nisso a gente descobre, inclusive, paciente que não é só relacionado. Você descobre que ele tem uma hepatopatia que estava silenciosa. Tem situações que a gente chega a fazer outros diagnósticos. Então, é importante também, né? Ok. Não vi mais perguntas. Então, estamos ok? Tudo certo? Ok, tá. Pessoal... Eu que agradeço, Luciana. A Enédia pode colocar. Tenho mais uma pergunta. Coloca aqui que eu já respondo. Ou tento responder, né? Imagina, que isso.
Márcia, eu não tenho, estou sempre disponível. Inclusive, tem ali os meus números, é muito comum que algumas capacitações que a gente faz, tal, a gente tinha presencial, inclusive, tal. Depois o pessoal me liga quando tem dúvida, quer discutir, fica à vontade, tá? Pode sempre que precisar. Você perguntou, assim, se aqui a Eneide me pergunta, quanto tempo após o tratamento se considera recidiva? Não lembro, é assim. Ó, isso é um conceito bem da vigilância. Nós sabemos que leishmaniose tegumentar não é uma doença que a pessoa tem uma, duas, três vezes, quatro, não é como ter malária, que você pode ter várias vezes. O esperado é que teve leishmaniose, você não vai ter de novo. Você pode, eventualmente, encontrar um paciente que está numa condição epidemiológica muito diferente da primeira vez que ele teve a doença. Então, ele pode ter uma espécie ou uma cepa muito diferente e ele pode até realmente ficar de novo. Não é comum isso daí. Tá, então, digamos que um paciente que tratou, ele teve até um ano, dentro de um ano, ele teve alguma recidiva, é considerado recidiva. Depois de um ano, isso eu estou falando em termos de vigilância, é considerado reinfecção, tá? Mas uma coisa que a gente tem que estar bem alerta, o paciente, muitas vezes ele diz, eu não voltei mais porque eu estava curado, estava assim, cicatrizado. Ele voltou depois de 8 meses. E ele fala que estava curado e voltou. Frequentemente, não é que voltou, é que não chegou a ter uma cicatrização completa, mas para ele era satisfatório. Então, ele volta porque piorou. Na verdade, ela sempre esteve em atividade, apenas estava melhor do que isso e agora volta a uma atividade maior. Entendeu? Então, mas para vigilância é assim. Até um ano é recidiva, depois é reinfecção. Tá? Tá. Aí tem uma outra coisa, Luciana, você diz assim, quando eu inicio o tratamento e as enzimas no meio do tratamento sobem 4 vezes, eu suspendo, digo TGO, TGP. 4 vezes, eu acho que seria bastante razoável para você suspender. O que a gente observa, se você for atrás de literatura, e a gente, até na sua própria prática, você observa, existe uma tendência a aumentar, você vai ter a enzima alterada, tanto transaminase quanto amilase, se você fizer, existe essa tendência, mas ela entra num platô e já começa a cair. Então, não é esperado que eu tenho, aumentei 2 vezes, já é mais até do que o habitual. Então, eu comecei com 40, estou com 80, tá? Aí, depois de 80, ele não entrou no platô, ele foi para 96. Uma outra medida, porque aí você não vai medir uma vez por semana só, você fez mais vezes. Aí você mediu de novo, ele já está com, sei lá, 120, ele aumentou 3 vezes. O que você vai fazer? Você vai ter que derrubar, porque ele está mostrando por alguma razão que ele tem uma sensibilidade maior ou tem uma doença de base que era não percebida ainda, não tinha diagnóstico, e que ele começa a manifestar. Então, nesse caso, você vai suspender antes. E aí, depois, você vai ter que ver se vai indicar o tratamento. Aí vai depender, às vezes já tratou tempo suficiente. Tá? É isso? Eu respondi? Ok. Nada. Eu acho que é isso, então a gente considera, não sei, o tempo é o tempo de vocês. Para mim estava dentro do esperado, que era de 2 às 4 a gente ficaria. Tá, então eu acho que a gente encerra por aqui, tá? Então vocês têm meus contatos, qualquer coisa, estou às ordens. Atendo frequentemente pelo WhatsApp, me encaminha alguma coisa, fica até mais fácil, tá bom? Aqui fala se tá, tem mais uma coisa, se disponibiliza treinamento para realizar infiltração intralesional. A gente sempre é disponível, assim, para, não tem, o Estado é que tem que prever, né? A Sandra, que vocês conhecem, a Sandra Caroline, que faria esse treinamento, ela poderia pensar num treinamento para um determinado grupo de pessoas, aí a gente teria que planejar tal. Agora, eventualmente, alguém que queira fazer um treinamento, vir até o serviço, ok, não tem nenhum problema, a gente é sempre aberto. O que pode acontecer é que a pessoa venha falar, eu vou passar uma semana aí, fazer, ou 2 dias, um dia, e pode não ter ninguém para intralesional, entendeu? Isso pode acontecer. Já no treinamento, a gente pode separar alguns pacientes, ok? Então tá. Mas a gente dá as ordens, tá?
Ok, então tá. Então nós vamos encerrar. Eu que agradeço a presença de vocês, tá? A discussão de vocês, ok?